que diz assim: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Amém. Santo Deus, nós estamos deveras agradecidos a Ti por esse dia maravilhoso, este dia muito especial, que nós estamos contando as bênçãos, que nós estamos agradecidos ao Senhor por esse trabalho, pela existência desta igreja e por todos os cooperadores que passaram por elas, por todas as orações, por todos os missionários, pastores, irmãos que durante esse período têm cooperado e têm trabalhado, e certamente seus nomes estão escritos, Senhor Deus. O Senhor não esquece de nenhum deles. Então nós te louvamos por isso, por este momento, e desde já dedicamos a Ti, oferecemos a Ti, Senhor, este culto de louvor, de gratidão, e que seja recebido no trono da Tua graça, como aroma e cheiro suave. Eu peço também, Senhor Deus, pelo Teu servo que vos fala, pela palavra que será trazida, que seja uma bênção, que venha diretamente dos céus para falar aos nossos corações nessa noite. Que seja uma palavra de edificação, de despertamento, de salvação para aquelas pessoas que porventura não conhecem a Jesus ainda, para arrependimento, para reconciliação, e que o Senhor nos ajude com a Tua maravilhosa graça e na direção e orientação do Teu Espírito. E deixamos aos Teus cuidados, Senhor Deus, toda a condução desta igreja, através da sua diretoria, do Teu servo que está na frente do irmão Sinésio. Oramos com gratidão e louvor em nome de Jesus. Amém. Abramos a palavra de Deus para Filipenses, capítulo de número 1. E eu, mais uma vez, peço que os irmãos coloquem-se de pé. E eu trago também o abraço dos irmãos, de Ilhéus, de minha família. Minha esposa estava bem empolgada para vir com minha filha caçula, mas não foi possível porque um casal foi para Ilhéus passar o fim de semana, parte das férias, então ela não quis também tirar a alegria daquele casal que estava querendo passar o final de semana ali. Filipenses capítulo 1, verso 20 e 21. Enquanto o irmão falou do irmão Antônio Freitas, eu estava lembrando que o primeiro culto ali em Camaçari eu realizei na casa deles. O culto de abertura. O primeiro culto ali em Camaçari, na casa do casal, o irmão Antônio e a Eponina Freitas. Foi uma benção. Filipenses 1, 20 e 21. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o ver é Cristo e morrer é ganho. Amém. Podemos sentar. Cristo, a razão do nosso viver. A história, irmãos, dessa igreja já é uma grande bênção. Na verdade, toda a igreja tem uma história. E uma história maravilhosa. E essa igreja aqui de Filipos tem uma história muito bonita. E também a história do seu missionário. O contexto desta carta, os irmãos naturalmente já conhecem. Não havia, do ponto de vista humano, a menor perspectiva, o menor sentido de alguém mencionar e escrever uma carta falando de alegria, falando de vitória, falando de esperança, porque o apóstolo Paulo, o grande missionário, estava preso. E ele não estava preso por conta de alguma rebelião, por conta de alguma rebeldia, por conta de desacato à autoridade, por conta de um pecado, mas ele estava preso por causa do nome de Jesus. Ele estava preso por causa do Evangelho. Ele estava preso injustamente. Também havia na história o grande servo de Deus, que Paulo chama de fiel, que é Epafrodito, um fiel daquela igreja, que tinha ido levar uma oferta em dinheiro,
para Paulo na prisão, e esse homem fica doente quase para morrer. E a igreja estava perseguida. Então Paulo tinha uma preocupação pela igreja, que estava preocupada com ele e com Epafrodito. E ele escreve esta carta. E essa carta, o tema dela é gozo, alegria. O assunto desta carta é: a vida do crente é um gozo constante. Você vai encontrar nessa pequena carta a palavra gozo, alegria, por 18 vezes. Gozo, regozijo. O versículo-chave, ou um dos versículos-chaves, um deles é 1:21, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro, ou morrer é ganho. Um dos versículos-chave também é capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Para uma igreja perseguida, para alguém preso injustamente, e olhe que aquelas cadeias daquela época não é as cadeias de hoje, que as pessoas têm direito de visita íntima, têm direito de fazer reivindicação, têm direito de fazer greve de fome, têm direito de receber visitas, têm direito de fazer muitas coisas. Naquela época não era bem assim. Mas aí Paulo estava escrevendo essa carta, na ocasião estava preso em Roma, escrita essa carta cerca de 64 depois de Cristo aproximadamente. A lição espiritual desta carta é: Jesus Cristo é a vida, é o padrão, é o alvo, é o poder do crente. O retrato de Jesus nessa carta: Jesus é o nosso gozo. Esta era a mais pura e fiel de todas as igrejas do Novo Testamento. O nome do Salvador é mencionado 40 vezes nesta epístola. Um nome importante para ser mencionado. Não eram os problemas, não eram as perseguições, não era a tribulação, não era derrota, mas o nome do Salvador Jesus Cristo era mencionado. Segundo síntese bíblica do Novo Testamento 2, Marconi Firmino. O motivo da carta era agradecer à igreja uma oferta em dinheiro enviada por Epafrodito. No capítulo 4, eu vou ler só o verso 15 e 16. Se os irmãos quiserem ficar aberto no livro de Filipenses, nós vamos fazer algumas menções nele. No capítulo 4, verso 15 e 16. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Paulo estava agradecendo essa igreja, porque era uma igreja fiel, também na obra missionária, na obra evangelística, na oração. É uma carta amorosa para um grupo de cristãos que ocuparam um lugar especial no coração de Paulo. Lídia foi a primeira crente daquele lugar, ou uma das primeiras pessoas que aceitou a Cristo. Lá em Atos 16, 12 a 14 tem esse relato. E também Paulo menciona sobre as igrejas da Macedônia, no 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1 a 6, eu acho fantástico esse texto aqui, de 2 Coríntios, capítulo 8, de 1 a 6, que diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O que eu entendo aqui é que geralmente se há um apelo de cooperação, mas o apóstolo Paulo ele disse que era testemunho de tudo aquilo,
E ele disse que aqueles irmãos estavam pedindo com rogos para poder participar da graça de cooperar. E aí, a ideia de que Paulo estava ficando até constrangido em receber, porque ele mesmo era testemunha da profunda pobreza daqueles irmãos, mas ele tinha esse prazer de cooperar. Então, a primeira coisa que encontramos aqui, meus irmãos, é que a fé firmada em Cristo supera todas as dificuldades. No capítulo 1 de Filipenses, no verso 12 e 13, diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. É coisa de um crente fiel reconhecer que aquele problema, aquela dificuldade, tribulação, prisão injustamente, foi uma contribuição para o Evangelho, e que ele não ficou ali, talvez, coitadinho de mim, não sei se vale a pena ser um cristão para sofrer tanto, mas ele aproveitou o tempo, a oportunidade, e pregou para todas as pessoas que ele pôde pregar ali dentro. Ele estava preso, mas a sua língua não estava. E toda vida que eu leio aqui, eu lembro também do pastor, o doutor Mateus, o primeiro missionário da BWE, lá no Rio Grande do Norte, há mais de 70 anos atrás, quando ele chegou na cidade de São José do Mipibu, Grande Natal, foi proibido de vender as coisas a eles. Os padres tinham uma certa influência no comércio, e andou em algum comércio dizendo que não podia vender nada àqueles missionários, e forjaram a situação e prenderam o homem, doutor Mateus, e dentro daquela cela juntou muitas pessoas para ver, por curiosidade, por que o homem está preso? E dali de dentro ele pregou a mensagem, e pessoas se converteram, e ele reverteu uma situação difícil em muitas bênçãos. É isso que o crente precisa fazer. Aproveitar adversidades para transformar em bênçãos. Vivemos em dias de um cristianismo fácil, conivente, cristianismo disposto somente para ouvir bênçãos, promessas, profecias de preferências favoráveis às suas necessidades. Vivemos em dias de caçadores de promessas, caçadores de bênçãos. Eu andando no coletivo em Ilhéus e ouço muito as irmãs, mulheres falando com outra: temos um culto hoje ali, de bênção ali, um culto que vai ter um pregador, o culto da libertação, culto disso. Crentes que anda procurando ouvir palavras que vá trazer uma profecia, que eles estão procurando alguma coisa de sua própria necessidade, que vá trazer uma esperança falsa, muitas vezes. A prisão de Paulo não foi um obstáculo, não pôde detê-lo, não pôde calar. Ele poderia ficar murmurando, lamuriando, coitadinho de mim. Na ótica de muitos cristãos hoje, esta igreja seria uma igreja derrotada, uma igreja que tem problemas, uma igreja que tem um missionário que ela ora e que ela contribui, que está preso, um servo de Deus fiel daquela igreja, que vai levar uma oferta e fica doente para morrer. Alguém poderia dizer: essa igreja só pode estar em pecado. A igreja e seu missionário estavam passando por tribulações, por aflições, porém nada era perto do gozo, da esperança, da fé, da confiança, do amor, da gratidão, elementos que não faltaram àqueles irmãos, e nem pode faltar hoje. Não faltavam motivos de gratidão, de louvor. Capítulo 1, verso 3: dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós.
Ouvimos muitos cristãos achar até que pede muito, faz muitos pedidos e orações. Não é nenhum problema pedir muito. Mas o crente, ele precisa ser agradecido. Ele precisa agradecer aquilo que Deus faz todos os dias. E são muitas bênçãos. Eu adotei um método, não sei se já falei aqui, eu acho que falei aqui em outra ocasião, de relacionar pedidos, porque o irmão disse, pede uma coisa, outro pede outra, e a gente esquece, lembra agora, depois esquece. E eu tenho um caderninho, que uma folha é para a minha família, especialmente. A outra folha é para o ministério onde eu estou servindo, para os pedidos relacionados ao ministério. Outra folha é para outras igrejas, irmãos, 2 folhas, 3, 4 folhas preenchidas. O ano passado, no final do ano, eu lembro quando eu lembro, eu anoto também as respostas de oração. E o ano passado foram 290 e tantas respostas de oração. Esse ano já vai em 140 e tantas respostas de oração. Oh, isso aconteceu, que coisa boa. Pedido de oração, Deus respondeu. Quantas bênçãos. A gente só lembra dos problemas, das dificuldades, mas Deus é um Deus também que é tão bom, amoroso, cuidadoso, e está tão perto de nós, e nós às vezes não lembramos. Eu acho que uma vez que eu estive aqui na Sociedade Masculina, talvez eu tenha falado sobre o pastor, que ele tinha fama de ser o pastor agradecido demais. Isso eu vi alguém dizer, um pastor falar, não lembro quem, o nome dele. E esse pastor, todas as vezes que chegava e assumia o púlpito, ele começava falando, eu agradeço a Deus por isso, eu agradeço a Deus por esse dia, eu agradeço a Deus por isso, por isso. Teve uma semana naquela igreja que foi uma tribulação terrível, e morreu irmãos daquela igreja que era amado, e outro sofreu acidente, e foi muitas coisas. E aquela igreja teve uma semana de luto, uma semana de tristeza. E alguns irmãos disseram, eu só quero ver se o pastor hoje vai chegar lá na frente, vai ter alguma coisa para agradecer. Porque essa semana eu acho que não vai ter nada para agradecer. E o pastor chegou lá na frente, meus irmãos, eu dou graças a Deus, porque todos os dias não são iguais. Eu louvo a Deus, porque todos os dias não são iguais. Realmente, se hoje é um dia difícil, essa é a semana difícil, esse pode ter sido um mês difícil, esse pode ter sido um ano difícil, mas a vida do crente, sempre vamos encontrar motivos de muita gratidão e de muito louvor, assim como Paulo estava escrevendo essa carta de alegria para uma igreja tribulada. Ele estava preso injustamente, e a gente fala assim, é tão fácil, mas você se pensar por algum momento, se colocar numa situação de estar numa prisão horrível, terrível, desumana, injustamente, isso não é muito fácil. Mas ele estava lá, e ele estava encontrando motivo de gratidão, e estava fazendo o trabalho, estava pregando o evangelho, e Deus estava abençoando. O evangelho não deixou de ser pregado. Aqui no versículo 5, capítulo 1, verso 5, Paulo lembra aqueles irmãos, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora, eu agradeço a Deus, porque vocês, desde o primeiro dia até agora, cooperam com o evangelho. Eu agradeço a Deus por isso, porque vocês têm cooperado. A fé daqueles irmãos não foi abalada ao ponto de pararem de agir. A confiança e esperança em Cristo também não. A igreja odierna é frágil, melindrosa, medrosa, recua facilmente ao sinal de qualquer dificuldade que se exija uma ação, uma atitude. Muitos estão sem ânimo de fazer o seu devocional, de ir à igreja, de evangelizar, de dar um folheto, de convidar alguém. É o mundo contemporâneo, infelizmente. Muitos crentes que estão assim, caindo pelas tabelas. E Deus é o mesmo. A Bíblia é a mesma.
E Deus é maravilhoso. E nós muitas vezes só concentramos nos problemas, nas dificuldades, mas não paramos para contar as bênçãos, para pensar naquilo que Deus fez por nós, na maior bênção que foi a salvação, a libertação do pecado, a libertação da condenação eterna. O inferno existe. O inferno existe. Jesus Cristo está bem presente e acompanha tudo o que acontece na sua igreja. Essa é uma promessa que ele fez. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na carta às igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, a introdução de cada carta, como é que começa cada carta, a introdução de cada carta às igrejas de Apocalipse? Conheço as tuas obras. Deus conhece a tua vida, meu irmão, e conhece a minha também, por dentro e por fora, e o que eu estou pensando. Qual é o retrato de Jesus naquela igreja de Apocalipse, onde Jesus estava? Passeando no meio, estava no meio da igreja. Jesus conhece a tua igreja, conhece a igreja dele. Segunda coisa, a tribulação foi motivadora para crescimento e ânimo de muitos irmãos. No verso 14 do capítulo 1, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então Paulo diz que aquelas prisões dele, ao invés de causar dificuldades, foi uma bênção. Motivou, causou um ânimo. Ninguém quer passar por aflições, porém é inevitável, por isso precisamos estar preparados. O sofrimento é um acessório do pecado, acompanha o pecador na trajetória de sua vida na terra. Deus age na vida de irmãos, na vida de igrejas, que estejam dispostas a servi-lo fielmente. A questão é, você é um servo de Deus? Você está disposto ou disposta a servir a Deus? Deus age na vida de qualquer irmão, de igrejas, que estejam prontos a servi-lo, que estejam prontos a carregar a cruz, a seguir a Cristo. A grande maioria não quer compromisso, não está disposto sequer a assumir a identidade de cristãos. Eu tive essa semana passada no Rio Grande do Norte, visitar meu pai e minha filha que mora em Natal. Passei em Campina Grande também e fiquei lá na casa do irmão Suenildo. Ele é moderador de uma das igrejas que está sem pastor lá em Campina Grande. E ele conversando comigo sobre essa questão de falta de comprometimento ou falta de identidade cristã. E ele disse que, pastor, eu preguei outro dia uma mensagem, e muitos cristãos hoje estão dispensando a Bíblia mesmo, e fica mais difícil de você identificar quem é crente. E quando a gente chega de noite na igreja, irmãos, vamos abrir a Bíblia, o irmão tira o celular do bolso. A Bíblia é no celular, e ninguém pode identificar na rua pela Bíblia. E ele disse, eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas o fato é que dispensa. Apesar da igreja de Filipos ser fiel, não faltou exortações. A igreja já estava passando por problemas, já estava sofrida, era uma igreja fiel. Paulo leva uma mensagem de encorajamento, de alegria, de esperança no Senhor, mas ele ainda recomenda, faz algumas recomendações e exortações, e ele ainda diz, não me canso de falar porque é segurança para vós. Então Paulo recomenda que o amor daqueles irmãos cresçam,
Já era uma igreja amorosa, mas ele recomenda que o amor ainda cresça mais. No verso 9: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais, em ciência e todo conhecimento. No verso 10: que sejam sem escândalo algum, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Porque Cristo é o padrão. No capítulo 2, aí vai apresentar: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso era o conselho de Paulo. Esse conselho é muito bom. Queira esse conselho. Aceite esse conselho, como também eu aceito. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É o conselho indispensável. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. No capítulo 2, verso 14. Fazei todas as coisas sem murmurações e contendas. Em qualquer circunstância seja luz. No verso 15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, como luzeiros no mundo, como luz no mundo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Terceiro e último lugar: a vida continua. Capítulo 3, verso 1 de Filipenses: resta, irmãos meus, que vos regozijeis, novamente, regozijeis, alegria, no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Versos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz: vamos esquecer tudo isso, meu irmão. Esquecer essas prisões, esquecer a doença do irmão, o problema. Vamos para frente. Esquecer dessas coisas que para trás ficam, o que ficou para trás. Vamos avançar. Prossigo para o alvo. Lá em Hebreus 12, manda olhar para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A vida continua pela lógica. A vida espiritual, ela cresce, é ascendente. Para a vida espiritual crescer, precisa descer. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4,10. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5,6. Caminhamos para cima, nossa cidade está nos céus. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A nossa cidade está nos céus. Filipos era uma colônia romana. E aquele povo esperava, aguardava ansiosamente o imperador romano, uma vez por ano. E Paulo disse: a minha cidade não é Roma. O meu imperador não é o romano, é Jesus. A minha cidade está nos céus. Aqui é bom, mas a minha cidade é lá. A minha cidadania é lá. O imperador que eu aguardo não é o romano, não, é o de lá. É Jesus. Aqui somos apenas forasteiros, a minha morada fixa é no céu. Essa promessa posso propagar com segurança, e você pode ter lá também pela fé. Inclusive lá em
aqui no capítulo 4, verso 13, diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse versículo é usado como garantia de vitória fácil, sem lutas, por muitos aí. Vitória sem lutas. Mas o que é que Paulo diz aqui no verso 12? Sei estar abatido, e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O crente deve estar preparado para toda situação. Esteja preparado para qualquer situação, especialmente agora, daqui para frente. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. É o ecumenismo, é muita coisa. Quando a gente pensa que já viu tudo, muita coisa acontecendo. Jesus está voltando. E devemos estar preparados. Em Cristo é possível passar por todos os momentos da vida, sejam momentos bons, ruins, maravilhosos. Ele nos concede a graça. O assunto principal da carta não são os problemas, mas Cristo é o assunto principal. O gozo, a alegria do crente deve ser constante. Como falei já, o gozo aparece 18 vezes. Paulo foi importante missionário, mas não mais importante que Cristo. Epafrodito, outro irmão fiel daquela igreja, um servo fiel, mas não mais importante que Cristo. Nesse contexto, a igreja é exortada a não se deixar abater pelos problemas, mas viver o gozo que nos propõe a vida cristã. É o conselho bíblico. É o que a Bíblia nos ensina. Resta-nos obedecer o que está dizendo aqui. O grande problema é se concentrar nos problemas, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. E 2 Coríntios 4,17, 2 Coríntios 4,10, aliás, 2 Coríntios 10,4, também diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O céu é o nosso alvo, assunto que traz alegria, esperança para os salvos e todos aqueles que creem no nome de Jesus. Concluindo, meus irmãos, nessa noite, há promessas para a igreja de Deus. Paulo disse: porque para mim o ver é Cristo e morrer é lucro. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Há promessas também para os desviados, pessoas que estão sem segurança. Nós encontramos muitas pessoas que estão sem segurança. Lá em Ilhéus, uma vez por mês, saímos num grupo entregando sopa, pão a moradores de rua. Cada vez que nós saímos, nós temos uma história diferente, nós aprendemos uma coisa diferente, uma experiência diferente. Todas as vezes que nós saímos, enquanto um grupo de meninos e jovens distribui aqueles alimentos, outro dá folhetos, outro ora por outro, outro prega. Às vezes fazemos cultos relâmpagos. E nós encontramos ali muitos jovens desviados. Muitos jovens que cantam músicas evangélicas. Dessa última vez, chegamos lá, tinha um homem sentado, até uma boa aparência. E o outro disse: esse daí é doutor, não podia nem estar aqui. Ele não tinha concluído a sua faculdade, mas ele estudava em uma faculdade de Minas Gerais. Ele fazia agronomia. E eu digo: e por que você saiu? As drogas. Eu digo: está na hora de voltar. Cada história que nós ouvimos de jovens
que estão lá nas ruas, e que alguns deles já falou que cantou em coral, já encontramos outro que até chegou a pregar, alguns que têm a família que é crente, que estão nas ruas, jogados no frio, debaixo das marquises. E nós encontramos naqueles jovens, naquelas pessoas, muita expressão de agradecimento, que às vezes nós não encontramos na vida de muitos crentes. E muitas vezes o agradecimento não é por causa do pão ou da sopa, e às vezes eles dizem isso. Nós agradecemos porque alguém para nos ouvir. Nós agradecemos porque alguém está falando conosco. Porque nós estamos aqui como cachorro. As pessoas passam, não olham para nós. E nós agradecemos. Nessa última vez, aliás, teve 2 vezes que aconteceu isso. Eu presenciei uma cena emocionante. A maioria dos que saem são jovens, né? Eu saio também com eles e mais uns 2 irmãos. E dessa última vez, tinha um jovem lá, estava chovendo nessa noite. Ele estava sem camisa. O calção estava úmido. E ele estava tremendo de frio. E Mateus, é o neto do pastor Xavier, tirou a camisa e deu para ele. Porque ele estava com 2 camisas. Uma por baixo e a que nós saímos. Por cima. Tem o grupo ID, Igreja Batista Regular, identificando, né? E ele tirou aquela camisa e deu para o jovem. Porque não tinha alguma coisa para dar. Mas tem muitos jovens, tem muitas pessoas desviadas, o número é enorme. Mas a Bíblia diz lá em João 6,37: aquele que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Há promessas para você, meu amigo que está aqui, ou amiga que ainda não é um cristão, não tomou uma decisão. Mas o Senhor Jesus, Ele deixa a promessa também para você, se confiar nele. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E ainda ele faz o convite: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E eu vou encerrar com a experiência que eu passei lá em Campina Grande, lá na rodoviária. Eu parei lá na rodoviária, eu fui deixar algumas coisas lá no guarda-volumes. E eu fiquei observando a conversa de 2 mulheres. Uma que estava dentro do guarda-volumes, e ela, visivelmente, todo mundo poderia perceber que pela sua aparência, pela sua vestimenta, era uma pessoa crente, que tinha uma roupa bem composta. E a que estava conversando com ela não era crente e também tinha um bafo de cigarro que eu quase caí para trás. E ambos estavam concordando no fato de que esse negócio de salvação é meio complicado. Eu não sei se isso é certo. E eu vi ela dizendo: eu estive domingo na igreja, o pastor falou sobre céu, sobre inferno, eu não sei mais de nada. Porque os testemunhos de Jeová estão dizendo que vão ficar aqui na terra, e os crentes estão falando de salvação, e eu não estou entendendo mais nada. E eu não sei se isso é verdade. E elas estavam fazendo, e aquela pessoa que disse que era crente estava concordando com aquela mulher que não tinha certeza de salvação. E eu esperei elas terminarem de conversar.
eu abri a minha mala 007, tirei um folheto que tem um título: Onde passará a eternidade? Aí eu disse: por acaso eu tenho um folheto aqui que trata do assunto que vocês estão tratando aí. E o senhor é crente? Eu digo: sou. E ela disse: eu também sou. O senhor não está vendo a minha roupa? Eu digo: estou. Todo mundo me identifica como crente por causa da minha roupa, não está vendo? Estou vendo. E eu dou o dízimo. Eu sou fiel no dízimo. Tá bom. Eu digo: mas eu estou vendo um grande problema, a senhora não tem salvação. Quer dizer, diz que não tem, não confia. Se a senhora não pode confiar na Bíblia, isso é uma implicação muito grave, porque você está dizendo que Jesus é mentiroso. Se você não pode confiar nas palavras deles, você está desconfiando, e isso implica que ele é mentiroso. E eu mencionei esse texto aqui. Ela pediu um versículo, né? Me deu um versículo. Eu digo: dou esse aqui. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu digo: não faça isso não. Pois eu acredito que eu vou para o céu. Não é porque eu tenho nada de bom, mas é porque ele fez uma promessa. E se eu posso confiar no homem pecador, eu posso confiar em Jesus Cristo, que é santo e é verdadeiro. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Se eu posso confiar num homem, eu posso confiar em Jesus. Agora, se você não confia, implica que ele é um mentiroso. Isso é uma coisa muito grave. E ela ficou pensando. Eu digo: pois o versículo que eu vou dar é esse. Eu dei alguns, né, evangelístico. Mas o 6:47. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças pelo dia de hoje. Te louvamos pela existência, pela vida desta igreja. E agradecemos-te pela vida de cada irmão que se encontra aqui para juntos louvar o teu nome. Te louvamos pela tua palavra. Eu peço que o Senhor possa fazer a obra que só o Senhor pode fazer na vida de cada pessoa. De nós crentes, que possamos cada dia aumentar mais a esperança, a firmeza, a subserviência, o prazer de te servir e te adorar em espírito e em verdade. Para as pessoas que ainda não têm essa esperança, confiança em Cristo, que o Espírito Santo possa conceder. E que, se porventura nessa noite, Senhor, alguém aqui afastado, desviado, que o Senhor possa trazer e resgatá-lo de volta para o teu aprisco. Oramos em nome de Jesus, amém. Eu peço que os irmãos continuem orando silenciosamente, com suas cabeças curvadas. Enquanto isso, eu gostaria de saber se nessa noite há alguém que está aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Há alguém nessa noite que está conosco, que deseja entregar as suas vidas na mão de Deus, a sua vida a Cristo agora? Há alguém conosco no nosso meio? Se porventura houver, você pode ficar em pé onde você está. Ou você pode levantar a sua mão como um sinal de que você está testemunhando e dizendo: a partir de agora eu sou uma pessoa que eu estou confiando no Senhor. Alguém? Ou alguém que... Amém, graças a Deus. Há mais alguém que gostaria de tomar uma decisão ao lado de Cristo? Ou alguém que quer reconciliar com Cristo, que se porventura está afastado, desviado e quer voltar para os caminhos do Senhor? Alguém nessa situação? Se houver, você pode dar um sinal. Ou alguém que porventura afastou-se da igreja, não está desviada, mas sente que está afastada da comunhão e quer reatar o compromisso com Deus, com a igreja. Alguém assim? Amém, graças a Deus. Há mais alguém? Eu peço que essas duas pessoas possam ficar de pé, por favor. Não, acho que não precisa vir à frente, mas fique de pé para que a igreja conheça e que possa orar em seu favor daqui para frente. E essa que está reatando o seu compromisso com o Senhor. Então, eu peço que a igreja possa daqui para frente cuidar de maneira muito especial
dessas pessoas, acompanhar de maneira muito especial e orar em favor dessas vidas. E eu peço que o irmão Sinésio, nesse instante, ore em favor dessas pessoas, dessas duas irmãs. Oremos. Jesus.